Uma pergunta que me foi feita no último vídeo. Então não existem revelações do mundo espiritual para a Terra? Tudo que a mediunidade pode nos oferecer já é o que é conhecido da ciência do mundo? É isso mesmo. Por mais que a ideia de revelação espiritual seja cara a nós, religiosos, o exame de centenas de obras psicografadas deixou evidente que nenhuma delas previu, por exemplo, a genética, a internet, o Big Bang, a inteligência artificial. Elas apenas repercutem o senso comum de cada época e, em vários casos, repetem até mesmo os erros científicos, como, por exemplo, no caso do racismo e da geração espontânea, com o próprio Allan Kardec e mesmo com Francisco Cândido Xavier. É bem verdade que, a princípio, Kardec acreditou que o Espiritismo seria uma revelação espiritual, mas em 1868, ao escrever a Gênese, ele admitiu que mesmo a revelação espírita estava se dando através dos homens, pela via da ciência, quando ele diz assim, olha, é o ser divino a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Mas isso não nega a existência dos fenômenos mediúnicos? Não, porque a mediunidade não se resume à psicografia de livros ou a mensagens contendo revelações espirituais. Há fenômenos espontâneos que não deixam dúvida quanto a uma influência espiritual. Por exemplo, como você explica um médium desenhar uma assinatura semelhante à que a pessoa fazia quando em vida? Ou a referência a fatos particularíssimos que só a pessoa conhece? Ou que ocorreu umas poucas vezes com Chico Xavier, quando ele desenhou textos em inglês invertido, hebraico, italiano, línguas que ele desconhecia por completo. Os céticos querem explicar tudo pela fraude ou pelo inconsciente, mas essas hipóteses não se aplicam a todos os casos. O que se pode afirmar é que na psicografia, na psicofonia, quando não há fraude, o médium traduz com suas palavras aquilo que ele percebe em estado de transe mediúnico. Por isso que o limite é sempre o que ele já traz consigo de conhecimento. Em raríssimas ocasiões pode surgir algo diferente disso. Mas isso não desacredita a mediunidade? De maneira alguma. Aliás, nesse momento, esses fenômenos estão sendo estudados pelo meio científico num campo chamado psicologia anomalística. O que nós precisamos entender é que livros, mensagens mediúnicas não são revelações espirituais. São produções humanas, ainda que apresentem um componente espiritual. E como qualquer produção humana, precisam ser submetidas, como dizia Kardec, ao crivo da razão e da lógica. Porque senão, como diz a tradição evangélica, se um cego guia outro cego, caem ambos no buraco.